Então, Jair, nos aforismos, o Schopenhauer faz exatamente essa divisão fundamental entre o ser, o ter e o representar. Quais seriam mais ou menos as diferenças entre essas três? De fato, logo na abertura da obra dele, Aforismos para a Sabedoria de Vida, ele faz uma divisão fundamental dos três bens principais da vida humana. E ele os classifica do seguinte modo: daquilo que alguém é, daquilo que alguém tem e daquilo que alguém representa. Daquilo que alguém é a personalidade no sentido mais amplo do termo. E aí ele inclui o caráter, o temperamento, a força, a beleza, a saúde. E daquilo que alguém tem ele é propriedade no sentido mais amplo do termo, ou seja, qualquer tipo de posse que a pessoa tenha, inclusive família. E daquilo que alguém representa é um tema que ele pega da tradição filosófica, que é basicamente o olhar do outro, ou seja, ele entende daquilo que quem representa como que o outro vê a você, ou seja, como é que é a sua imagem na representação do outro. O meu valor e a minha importância aos olhos do mundo. Exatamente, ou seja, da vida no grand monde, como ele chama, né? O grande mundo, ou seja, a vida em sociedade. Sim. Pode perguntar, pô. Pode continuar com relação à questão do desejo do status, que esse representar também seria o link com a posição social. Dessas três rubricas, ou seja, daquilo que alguém é, daquilo que alguém tem e daquilo que alguém representa, que são os três principais bens da vida humana, obviamente que o mais importante para ele é daquilo que alguém é, ou seja, porque é nisso daí que a pessoa basta a si mesma e não depende de ninguém. Sim. Já naquela rubrica daquilo que alguém tem, ou seja, no que se refere à posse, a pessoa já começa a ser dependente de alguma coisa. Vale dizer, ela passa a ser dependente da sua propriedade. Inclusive, se ela tem uma família, de algum modo, ela tem uma certa dependência dessa família. Então, a pessoa como que perde uma certa autonomia, né? Agora, se a liberdade está naquilo que alguém é, ou seja, no bastar a si mesmo, e se naquilo que alguém tem, essa pessoa já é, digamos assim, presa de algo exterior a ela, a coisa, digamos assim, piora ainda mais naquilo que alguém representa. Por quê? O que ele entende por isso? Ele entende naquilo que alguém representa, daquilo que alguém representa, uma dependência de viver na opinião alheia, ou seja, de viver em função do olhar do outro, em função daquilo que esse outro representa de você. Sim. Então a pessoa faz de tudo para que o outro tenha uma boa opinião de você mesmo, e se não tiver, isso causa um incômodo na pessoa. Então, e é essa rubrica, inclusive, que merece as grandes e mais incisivas críticas que ele faz no livro. Sim. E eu acho isso interessante porque, de algum modo, ele antecipa, digamos, essa verdadeira epidemia que estamos vivendo hoje em dia, que é um mundo de publicidade, um mundo de imagens, um mundo de Facebook, que é justamente você dar uma excessiva importância para a representação do outro, ou seja, para a opinião do outro. Eu acho interessantíssimo que é bastante atual isso daí, ou seja, essa busca de status, essa busca de um olhar positivo do outro em relação a você mesmo. Eu acho que ele já denunciava isso na época, né? Isso é como viver mais no exterior em vez de no interior. Sim. Só que isso é um passo enorme para a infelicidade, porque você não tem controle nenhum sobre a opinião alheia. E o Facebook, hoje em dia, é exatamente o que representa essa ansiedade, vamos dizer assim, né? Sem dúvida alguma, porque na época que ele fez essa crítica, ele estava se preocupado mais com a chamada honra cavalheiresca, né? Sim. Que é o fato de uma pessoa, naquela época, se ela desconfiava que o outro tinha uma má opinião sobre ela mesma, e dependendo da posição social que ela tivesse, ela podia até desafiar aquela outra pessoa para um duelo de armas. Então, podia produzir inclusive a morte nesse duelo. E se o outro que foi desafiado não aceitasse, ele perdia a honra. Ora, ele fez uma crítica ácida disso daí, dizendo que isso aí é uma loucura. Você tem que viver bastando a si mesmo, não na opinião dos outros.
O que ocorre hoje no mundo do Facebook é que a pessoa tem aquela questão da curtida, ou seja, ela fica ansiosa para saber o que os outros vão achar da viagem que fez, Sim. ou seja, daquilo que ela escreveu, da comida que ela comeu, com quem ela se encontrou, ou seja, ela fica completamente escravizada e dependente até desse mundo de imagens. Uma dependência que eu inclusive classifico como uma dependência parecida com a dependência química. Por quê? Porque inclusive as pessoas têm síndrome de abstinência, Sim. que me parece ser quase tão grave ou tão grave quanto a síndrome de abstinência química. Para você ver a que ponto chegamos nesse mundo de imagens e que, no meu entendimento, é tão bem representado por esse vício que é o Facebook. Então, se o Schopenhauer fosse vivo, ele de certo ele utilizaria argumentos mais ácidos ainda em relação a isso. Porque isso aí é uma loucura, você não tem que viver na opinião dos outros, tem que viver bastando a si mesmo, ou seja, fruindo a própria personalidade. Porque senão você se escraviza Sim. com o olhar do outro. E poucas pessoas conseguem chegar a esse nível de o que sou, né? O que sou, como eu posso encontrar felicidade dentro de mim mesmo. Exatamente, Como porque isso é difícil. Porque nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão vivendo para o exterior e não para si mesma. O que ocorre? Para a pessoa viver também para si mesma e a partir disso se relacionar bem com a sociedade, ela tem que ter um certo recolhimento. Sim. Para conhecer a si mesma, o conhece a ti mesmo socrático, que é saudável, todos devem conhecer a si mesmos, né? Ela tem de ter uma certa solidão. E esse recolhimento muitas pessoas não conseguem fazer. Sim. Elas se sentem deprimidas, se sentem acuadas consigo mesmas. Agora, se você não faz esse recolhimento para o conhece-te a ti mesmo, como é que você vai conseguir viver sem se escravizar com a opinião do outro? Ou seja, sem ter uma certa segurança para saber naquilo que você pode ceder ou não na convivência com os outros. E isso me lembra exatamente uma frase que ele fala, que ele diz que quem não suporta a solidão não suporta a si mesmo. Exatamente, ou seja, e tem a ver com a questão do ócio, porque o ócio ele pode tanto